Sejam muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Naila Soler e hoje eu vou falar um pouco sobre linha de comando e programação na bioinformática. É uma dúvida muito comum de quem está começando, né? Precisa aprender a programar? Precisa saber linha de comando? Precisa ter um Linux no meu computador? E tem uma playlist aqui no canal chamada Como Começar na Bioinformática, em que eu falo sobre tudo isso de uma forma um pouco mais extensa, porque o assunto da aula de hoje é um pouco diferente. Mas lá eu falo que se você for se profissionalizar, se você for trabalhar como bioinformata, você precisa sim aprender tudo isso, programação, linha de comando, ter o Linux, saber mexer no Linux. Mas se você não quer trabalhar como bioinformata, mas precisa rodar uma análise ou outra e nunca teve contato com bioinformática antes, só com o básico você já consegue, né? O básico de linha de comando, por exemplo, você já consegue desenvolver uma análise, faz o que você tem que fazer ou pede ajuda para alguém, analisa aqueles arquivos, aqueles dados e segue sua vida, não tem problema nenhum. Então, se você está começando na área agora, nunca viu nada, não tem um background de bioinformática, ou então teve só um breve contato, aprendendo o básico você já consegue rodar algumas análises. E se você quiser se profissionalizar e também não teve esse contato prévio, você vai aprender com o tempo, porque é assim que as coisas, né, acontecem. Então não precisa se desesperar, mas conforme você for praticando, for aprendendo, for precisando fazer uma análise um pouco mais complexa, você vai progredindo também e vai estudando a longo prazo, porque você não vai começar a estudar programação, aprender em uma semana e nunca mais vai tocar nisso, né? Vai tocar nesse material de estudo. Você precisa praticar e você vai melhorar as suas skills de programação e linha de comando ao longo da sua carreira, principalmente conforme a necessidade, porque eu acho que é onde você mais aprende. Então vamos lá. A ideia aqui é colocar o computador para trabalhar para a gente. Então eu preciso me comunicar com ele de uma maneira que ele entenda, ou seja, em uma linguagem que ele entenda. Então quando a gente clica ou quando a gente digita, a gente está se comunicando com o computador de alguma forma. Então, por exemplo, ele mostra umas figuras para você, uns botões, um menu ali da barra de tarefas e deixa disponível para você clicar. Quando você escolhe o que você quer fazer, clica 2 vezes e ele abre o aplicativo. E aí você clica em outro lugar e ele vai executando o que você está pedindo conforme você for clicando ou digitando. E no caso da linha de comando ou dos códigos, né, nas linguagens de programação, ao invés de clicar, você digita. Simples assim. Só que você tem que digitar na linguagem que ele entenda, na linguagem de computador. Diferente das inteligências artificiais, por exemplo, em que você consegue se comunicar na linguagem natural, né? As IAs conseguem entender o que você está falando, o que a gente fala. E aí que entra, então, esse aprendizado, que é você ter que aprender linha de comando ou linguagem de programação para executar alguma análise. E aí tem ferramentas que não estão disponíveis clicando, só por linha de comando, ou então você quer automatizar alguma tarefa e vai utilizar uma linha de comando, e aí você vai digitar, então, esse código, esse comando, em um local específico já pré-definido e em uma linguagem específica pré-definida. Então, assim como você clica e digita, no Word você vai clicar e digitar em um lugar apropriado para isso. E esse local é o terminal, que é essa telinha preta aqui, onde fica o cursor piscando, esperando você dar os comandos para o computador. E você pode usar em vários sistemas operacionais. Esse terminal ele já vem no Linux, então é um aplicativo, né? Você instala o sistema operacional, como qualquer outro, assim como o Windows. Ele tem um menu, tem a barra de tarefas. Então você clica no menu, vai abrir ali uns aplicativos, você abre o terminal, ou então pode digitar, abrir o terminal pelo atalho no teclado também, e aí começa a usar. No Mac da Apple também já vem o terminal de forma nativa, então você vai lá no menu de utilidades, né? Aplicativos, utilidades, e consegue encontrar o terminal. No Windows você precisa instalar, você precisa ativar o WSL, que é que você ativa o Linux dentro do seu computador Windows, e aí ele fica como se fosse uma bolha ali dentro do computador, que você pode simular, rodar análises como se fosse um Linux de verdade. Porque no Windows ele só vem o PowerShell, que é o tipo de uma interface também que você digita comandos, mas não é a mesma coisa que o terminal do Linux. Então você precisa primeiro instalar. E a maioria das ferramentas roda no terminal do Linux. Por isso que tem essa questão, se eu for ser bioinformata, então tenho que aprender Linux. Tem, se você for se profissionalizar, tem sim, e é por isso, porque as ferramentas são feitas para rodarem nesse sistema operacional. Então a linha de comando, ela é escrita em um lugar pré-definido, que é aqui no terminal. E também
é escrita em uma linguagem pré-definida, que geralmente é Bash. Mas ela não é exatamente uma linguagem de programação completa, como Python, R, mas ela é uma linguagem de shell, ou seja, uma linguagem voltada para comandar o sistema operacional. Então, com Bash, a gente consegue fazer algumas tarefas, como navegar pelas pastas do computador, copiar, recortar arquivos, mover arquivos de lugar, renomear arquivos, escrever, criar arquivos do zero, escrever alguma coisa lá dentro, rodar ferramentas de bioinformática, que só funcionam por linha de comando, porque elas não têm a interface para clicar. A gente consegue automatizar rotinas, automatizar tarefas, fazer a mesma análise em várias amostras, fazer várias análises em várias amostras, como se fosse uma pipeline de análise. Ou seja, a linha de comando em Bash, ela é ótima para que a gente consiga interagir com o sistema e rodar ferramentas já prontas. E geralmente a gente digita direto no terminal, né? Ou então pode até criar um script, um código mais complexo em um arquivo de texto e pedir, através de um único comando aqui no terminal, para o terminal executar os códigos que tiverem aqui dentro desse arquivo, que nada mais é do que uma sequência de comandos. Só que como são vários, para várias amostras, para várias ferramentas diferentes, e eu quero usar várias vezes, eu posso, ao invés de digitar o comando direto aqui, toda vez que eu precisar usar, eu digito aqui dentro do texto, salvo, e aí mando o terminal executar os comandos aqui dentro. Então, ao invés de ficar digitando no terminal 50 vezes aqui os 50 comandos, eu peço para ele executar um comando por vez aqui que está dentro do meu arquivo. Por outro lado, aí você vai salvar esse arquivo com a extensão .sh, que é a extensão de códigos escritos na linguagem Bash, que é essa que a gente se comunica com o terminal. Se você digitar direto aqui no terminal, é só você digitar o comando, dar um Enter, e ele vai executar o que você está pedindo. Por outro lado, nós temos linguagem de programação mais completa para vários propósitos, como por exemplo o Python, que é uma linguagem de geral propósito. Com essa linguagem dá para fazer várias coisas, dá para fazer sites, ferramentas de bioinformática, usar para análise de dados, seja qual for a área, para estatística, para visualização gráfica, para uma porção de coisas. O R, por exemplo, ele foi feito originalmente para estatística, mas hoje tem muita coisa de bioinformática desenvolvida em R. Então você também tem ali um universo inteiro de ferramentas disponíveis nessa linguagem. E aí depois temos várias outras linguagens para fazer aplicações, sites, ferramentas de diversas áreas. Cada uma dessas linguagens aqui tem um jeito de escrever, tem as suas regras e tem aplicações ou permitem que a gente faça determinada análise ou não com ela, a depender do que já tem disponível pronto ali dentro. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma ferramenta para fazer uma análise na linguagem R. E aí é só você instalar a linguagem R e rodar a ferramenta. Mas vamos supor que você queira fazer em Python porque é a linguagem que você sabe. Mas não tem nada pronto em Python. Aquela ferramenta que foi escrita em R, ela não está escrita em Python. Então, a depender do que você quiser fazer, analisar, compensa mais, você vai ver se compensa mais construir esse script do zero em Python ou se compensa mais você tentar ali aprender como é que roda rapidinho e rodar em R. Então, a escolha da linguagem de programação que você vai utilizar vai depender disso, né? Do que você quer fazer com essa linguagem, do que mais tem desenvolvido nessas linguagens. Por isso que eu sempre indico que para a bioinformática, Python e R são excelentes, porque ambas têm muitos pacotes, muitas bibliotecas, muitas ferramentas e funções dentro delas já desenvolvidas. Então, você não precisa fazer nada do zero. Quer dizer, você não precisa fazer muita coisa do zero. A não ser que for algo altamente customizável, personalizado. Aí, claro, você vai ter que desenvolver também uma habilidade ali de programação, a depender da linguagem que você for escolher e criar suas próprias ferramentas. Mas se você for utilizar essas linguagens só para usar, para analisar os dados mesmo, não for desenvolver nada, você vai conseguir tranquilamente fazer o que você precisa com qualquer uma dessas duas linguagens. Eu recomendo o Python porque foi a que eu aprendi mais coisas, que eu tive mais facilidade de aprender. Eu comecei com C++, depois com C#, mas achava um pouco complicado. E quando eu estudei Python, eu entendi a lógica de programação. Eu entendi de fato como que funcionava. E aí, percebendo que tinha muita coisa pronta, já muita coisa construída, foi a linguagem que eu escolhi para continuar. Mas eu também sei um pouquinho de Bash, um pouquinho de R, e depois que você aprende uma e se aprofunda nessa linguagem, você não vai ter muito problema em migrar, em aprender um pouco de uma outra linguagem para rodar uma outra ferramenta, por exemplo. Então, recomendo que vocês comecem por Python, e aí utilizem R e Bash como linguagens acessórias, linguagens que
Vocês não necessariamente vão ser fluentes, mas você vai ter ele como apoio, pode usar o ChatGPT para te ajudar a construir alguma coisa, mas como você já vai saber como é que a lógica de programação funciona, você já vai ter uma noção melhor e não vai ter tanta dificuldade assim quando precisar usar essas outras linguagens. Só que agora eu vou criar os códigos, né, na linguagem de programação, diferente da linha de comando, eu vou criar os códigos em um arquivo, em um editor de texto. E eu não vou rodar diretamente pelo terminal. Então a linguagem Bash, que é utilizada na linha de comando, eu posso colocar no script, no arquivo, ou posso digitar também direto no terminal para que o computador execute uma função. Python e R, por exemplo, a gente escreve no arquivo, coloca para rodar no terminal, mas a gente avisa que isso aqui é um código escrito em Python ou em R. Então, se já não tiver instalada a linguagem R Python, a gente vai instalar a linguagem pelo terminal. Instalou, pediu para o computador instalar a linguagem por linha de comando, por exemplo, ou pelo menu mesmo, tem o menu de aplicativos. Você vai instalar, escreve o seu código e aí pede para o computador rodar o seu código, que está nesse arquivo de texto, e avisa para ele que é na linguagem Python. E agora, como ele já vai ter a linguagem instalada, ele vai entender que é para ele rodar naquela linguagem. Geralmente, Python já vem nativo no Linux, mas se você estiver usando Windows ou for utilizar R, aí você tem que instalar a linguagem. E por que tudo isso mesmo, né? Porque Bash é uma linguagem mais simples, não tem muita coisa de Bioinfo construída, então a gente precisa de linguagens mais complexas. Caso você for realmente precisar fazer análises mais complexas, aí a gente aprende uma linguagem de programação e utiliza tanto para rodar ferramentas desenvolvidas nessas linguagens, quanto para desenvolver os nossos scripts para análise de dados, para lidar com grande volume de dados, com várias tabelas, para tornar a análise mais funcional, tornar a análise eficiente e possível de ser feita, né? Se você for trabalhar com 1000 amostras, toda semana entra 1000 amostras para você analisar. Como é que você vai fazer uma por uma? Não tem como. Então você vai precisar ali de saber um pouquinho de linguagem de programação e de linha de comando. E onde exatamente a gente escreve esses códigos? Em editores de texto, como o Sublime ou o Atom, ou em IDEs, né, que são as chamadas interfaces de desenvolvimento. São esses ambientes de desenvolvimento, como por exemplo o RStudio, o VS Code, e aí você faz tudo numa janela só, num aplicativo só, né? Você instala esses ambientes, essas IDEs, e aí você roda ali, escreve seu código, na outra tela você vê o gráfico, na outra tela você vê as tabelas, os arquivos, as variáveis que você criou. Então é como se fosse um ambientezinho mesmo no seu computador, no aplicativo, em que você já faz tudo que tem que fazer ali dentro. Eu gosto bastante do Sublime como editor de texto, gosto bastante do VS Code, do Atom, são boas ideias para a gente desenvolver aí, principalmente na linguagem Python. Uso o R no RStudio, talvez você já conheça, seja mais famoso, né? Porque tem também para instalar direto no Windows. E essas são algumas recomendações, é aqui que a gente roda. Não é no Word, não é no bloco de notas, não é no PowerPoint, no Excel. A gente escreve os nossos códigos nesses editores de texto. E aí você vai salvar o seu código com a extensão da linguagem que você está utilizando. A Bash era .sh. Se você fizer um script em Python, vai ser .py. Se você fizer um script em R, ele vai ser .r. Para você saber, para o usuário saber em qual linguagem está sendo escrita. E aí você vai indicar então para o terminal também qual vai ser a linguagem e ele vai rodar o seu código, o seu script naquela linguagem que você está especificando para ele. Bom, e nas próximas aulas vamos então explorar um pouquinho mais essa questão da linha de comando, né? Para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.